Alexandre, cadê a Lígia, Alexandre? Aonde? Cadê a Liginha? Nem vieram fazer a leitura hoje, rapaz. Eu tinha uma Hanukkah para entregar a Liginha e um souvenir da Universidade Hebraica para te entregar, perderam. Deixa pronto, deixa para o próximo ano. Amados, vamos deixar as crianças saírem. E vamos fazer uma mensagem hoje, ainda aproveitando a nossa viagem para Israel, e nós chamamos assim a mensagem: Pedras que Falam no Museu Nacional de Israel. Nosso curso de Geografia e de Arqueologia Bíblica, nós temos uma manhã toda no Museu Nacional de Israel. E quem dá aula, quem vai dirigindo a equipe, os alunos, não é nada menos do que o diretor do Museu de Israel. Ele é que recebe a gente, explica a arquitetura do museu, a finalidade do museu, como é o museu, e depois ele vai nos acompanhando e vai nos mostrando as peças bíblicas e nos mostrando a história e nos explicando muitas coisas acerca daqueles utensílios tão importantes na história. Agora, antes de começar a mensagem, eu quero pedir oração por ele. O nome dele é Dr. Adolfo Reutemann. Ele é um judeu argentino e ele tem todos os títulos de doutorado, conhecido mundialmente. E eu achei uma coisa interessante, por isso que eu peço oração, vamos orar por ele no início da nossa mensagem. É que na primeira vez, eu já fiz 2 vezes esse curso com ele, acompanhando essa visita no museu. E o que eu tenho notado, até falei aqui anteriormente, é que está havendo uma mudança. Nas primeiras vezes era assim, uma forma até de ser anti a Bíblia que eles tinham. E dessa vez, eu percebi uma coisa diferente. Eu percebi que aqui e acolá, eles já estão demonstrando alguma espécie de respeito à Bíblia como palavra de Deus. Eles consideram a Bíblia apenas como história. Mas eu percebi, e vamos no início dessa mensagem, vamos orar por ele. A gente pode até mais depois falar mais sobre ele em outras oportunidades. E vamos ficar em pé, vamos começar a nossa mensagem. Quero orar por ele. Mostra aí a nossa primeira introdução aí, Rodolfo. Depois a gente pode orar. Eu falo assim, ó, o Museu Nacional de Israel deve estar aí. Ok, Rodolfo, comigo? Na introdução? Ok, isso. Está bem comigo. O Museu Nacional de Israel guarda grandes artefatos arqueológicos do mundo inteiro, de várias culturas e de todas as épocas. O Museu de Israel está entre os maiores e os melhores museus do mundo, como o Louvre de Paris, o Metropolitan de Nova York, o Royal de Londres, porque o Museu Nacional de Israel não é um museu judeu. Algumas pessoas pensam que é um museu judeu. Não, é um museu mundial. Tem todas as culturas do Egito, da Síria, da Mesopotâmia, de toda a parte do mundo. E é claro que a mais importante para nós é a parte bíblica. Contudo, para nós, os mais interessados são os objetos relacionados com a Bíblia. E alguns artefatos descobertos recentemente são muito importantes para o nosso estudo e pesquisas. E essas 3 peças que vamos mostrar aqui, mostrei através de um artigo que já escrevi sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês que essas 3 peças que eu acho bem importantes, muito importantes no dia de hoje, o Dr. Adolfo Reutemann, quando ele está no museu, ele já explica quase do mesmo jeito que eu explico aqui. Ele é impressionante, ele está dizendo uma coisa que até há pouco tempo ele não dizia. Ele diz: esse artefato aqui mostra
o que a Bíblia já dizia, ou seja, a Bíblia está certa. É impressionante. Vou postar para vocês, e ele está quase que pregando essa mensagem lá, quando está mostrando esses objetos lá no museu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, porque nós queremos agora, ó Pai, sermos uns crentes bereianos, aqueles que querem conhecer com profundidade, com interesse, aqueles que querem investigar mesmo as coisas, para ver se o que nós falamos, o que nós ensinamos, estão conforme e de conformidade com a Tua palavra, ó Pai. Aqueles crentes lá de Atos 17, a partir do versículo 11, os bereanos, a Tua palavra diz que eles foram mais nobres, mais valorosos do que os judeus crentes da Tessalônica, porque aqueles de Bereia, eles tiveram mais interesse. E assim como o Senhor operou essa maravilha naqueles primeiros judeus que se converteram lá em Bereia, nós jogamos que a mesma bênção de interesse, de nobreza, de encarar a Tua palavra com entusiasmo, nós rogamos a Tua bênção também para esse momento aqui para nós. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, amados. Primeiro artefato, já tenho falado aqui algumas vezes sobre ele, mas isso é muito bom que cada uma pessoa possa conhecer muito bem, é a chamada Pedra de Tel Dan. Trata-se de uma inscrição contendo a expressão que foi achada essa pedra, e tem uma escrita nessa pedra que diz que o rei da Síria veio até Israel e fez uma guerra contra o Deus de Israel e matou o Deus de Israel, e diz que aquele rei de Israel era da casa de Davi. A gente pode parecer até pouco importante isso, né? Essa pedra que foi encontrada nessa chapa de pedra de basalto preto, e ela recebeu o nome de Estela de Dan, que é a mesma coisa que estrela. Foi encontrada em frente à cidade de Tel Dan, e anteriormente esse local era chamado de Tel El-Cadi, ao norte de Israel, e o responsável pelas essas pesquisas, que foi achada essa pedra de basalto preto, chama-se o arqueólogo Avraham Biran, em 1993. O que é que diz essa placa? A placa é um registro escrito por Azael de Aram-Damasco da Síria, um rei importante da Síria, bem ao norte de Israel, e esse rei, Azael, é uma figura bem conhecida por outros escritos. Isso no final do século IX a.C., por volta do ano 800 e pouco a.C. E nessa pedra, na inscrição, Azael, o rei da Síria, se orgulha de suas vitórias sobre o rei de Israel e o seu aliado, o rei da casa de Davi. E a expressão lá, literalmente, é essa: casa de Davi. Essa descoberta revelou pela primeira vez o nome de Davi, porque até então não tinha sido encontrado nenhum documento fora da Bíblia que tivesse o nome do rei Davi. Como os cientistas, os historiadores não creem na Bíblia, então eles diziam que o único registro de Davi estava na Bíblia, então talvez Davi não tivesse existido. Diziam que Davi era uma figura mitológica. Todo mundo sabe que não existiu o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Todo mundo sabe que não existiu Dom Quixote. E eles diziam que Davi possivelmente era uma figura mitológica criada pelos judeus, mas que nunca tinha existido esse rei Davi. Por quê? Porque só quem registrava o rei Davi em documentos antiguíssimos era a Bíblia. Isso
rolando, isso sendo escrito, isso sendo difundido e divulgado no meio científico há centenas de anos. E o que aconteceu? Mais importante ainda, este registro testifica que Davi teve uma dinastia, ou seja, uma sucessão, e que essa linhagem de Davi, os seus descendentes, essa linhagem era tão conhecida e respeitada, que um rei sírio, ao vencer e matar um rei descendente de Davi, orgulha-se e faz questão de fazer isso no registro, numa pedra. Essa pedra, de quase 2.900 anos, hoje se encontra no Museu de Israel. E qual a importância dela? Qual a importância desse achado, dessa pedra de Tel Dan? A importância dela é que ela diz que a Bíblia fala de história, e quando a Bíblia conta, a Bíblia é 100% certa. Todos que falaram que Davi não tinha existido, só era uma figura lendária, que só a Bíblia que falava, tiveram, a partir do ano de 1990, de calar a boca e dizer: a Bíblia tem razão. Falei para vocês, né, que é quase impossível calcular a importância desse achado de 1993 para aqueles que nós cremos na Bíblia, que nós defendemos a Bíblia. Porque essa pedra teve ela foi enterrada e foi perdida por mais de 1.000 anos, 2.000 anos essa pedra foi perdida. E parece que Deus deixou para a nossa época que arqueólogo como esse Aviram Birhan descobrisse, estivesse escavando aquele local e achasse 3 pedaços, depois foi colado e foi traduzido aquilo tudo. E como é que fica então o pessoal que escreveu que nunca existiu Davi, e que Davi era uma lenda, e que foi a Bíblia, foi os escritores judeus, os sábios judeus que escreveram aquela história somente para exaltar a origem de Israel? Como é que fica com uma pedra de 200 anos depois de Davi, apenas 200 anos de Davi, já falando de Davi, e o rei da Síria se exaltando, porque conseguiu matar um rei que era da descendência da casa de Davi. É muito importante isso. Eu falei para vocês, né, tenho que falar para vocês, que na primeira vez que eu fui a Israel, nesse curso, o arqueólogo que estava mostrando para nós essa pedra, dizendo que talvez isso aqui, casa de Davi, não se referisse à dinastia de Davi. Por que ele estava insistindo nisso? Porque era difícil reconhecer que a Bíblia tinha razão. Agora o Hugo esteve conosco lá, e o Rômulo esteve lá quando o doutor Adolfo Rothman mostrou a pedra, essa pedra, a original que está no Museu de Israel, e ele disse o quê? Que essa pedra testifica que houve Davi e que houve uma descendência de Davi. Isso é tão claro, tão óbvio, que ninguém mais está conseguindo negar esse fato. O próprio diretor do museu, falando para nós, apenas falou e disse exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Outro grande achado que eu gostaria de passar para vocês hoje é a tumba de Caifás, o sumo sacerdote. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. A Bíblia fala que no tempo de Jesus havia 2 sumos sacerdotes. Depois a gente pode contar por que havia 2 sumos sacerdotes, mas vamos ficar aqui só com o que a Bíblia está falando sobre o nome de um deles, se chamava Caifás. Então os principais sacerdotes, Mateus 26, versículo 3, e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Como era o nome do sumo sacerdote? Caifás. Agora,
Pegue ainda no capítulo 26, na página 50, no versículo 57. Ainda no mesmo capítulo 26, versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mesma coisa, sumo sacerdote chamado Caifás, ninguém nunca ouviu falar nisso, somente o Novo Testamento fala sobre isso. Talvez tenha sido uma invenção. O que aconteceu? A tumba de Caifás, o sumo sacerdote, foi achada. Em 1990, o verdadeiro túmulo de Caifás, o sumo sacerdote que presidiu ao julgamento de Jesus, foi descoberto ao sul de Jerusalém. Essa tumba atesta que realmente havia um sumo sacerdote chamado Caifás, e foram ver a época daquele túmulo, e a época é do 1º século, ou seja, na época de Jesus. Outro testemunho da arqueologia a favor da historicidade do relato do Novo Testamento, e essa caixa funerária, essa urna funerária também hoje está no Museu de Israel, e todo mundo que vai lá na parte bíblica vê. Essa aqui é a urna funerária, né? Ela é toda de pedra, ela é toda trabalhada, e bota aquela outra imagem, e no lado dela há a inscrição, e a inscrição apresenta como sendo do sumo sacerdote Caifás. Foram olhar, será que é os Caifás que a Bíblia fala? Então vamos olhar de quando é esse material. Foram investigar o material, é do 1º século. A Bíblia, novamente, tem razão. Apresentava, ninguém mais sabia, mas estava ali guardada para que na década de 90 fosse descoberto isso. Vamos pegar um terceiro achado. A pedra com o nome de Pilatos em Cesareia Marítima. Essa aqui é uma das prediletas minhas, né? Porque a gente vê essa pedra quando vai a Israel estudando 2 vezes. A gente vê em Cesareia Marítima, onde ela foi achada. Israel fez uma réplica igualzinha e deixou lá, e a original está no Museu de Jerusalém. Então você, quando vai em Cesareia Marítima, você vê a placa, é uma réplica, mas quando você vai no Museu de Israel, você vê a placa verdadeira. O que aconteceu, o que tinha na placa? A placa, nós sabemos pela história que Pôncio Pilatos era o procurador de Roma na época de Jesus, e foi ele que tinha tanta autoridade, que foi ele que julgou, e como mesmo sem encontrar culpa em Jesus, ele entregou aos acusadores, a liderança judaica, para matar Jesus. Acontece que tinha um problema com isso na história. Os historiadores não encontravam nenhum documento de Roma que falasse de Pilatos, um procurador romano na época de Jesus. E eles disseram: olha, nós procuramos em Roma e não vimos o nome desse Pilatos. Claro, nem todos os documentos são encontrados. Claro que deve ter perdido os documentos, alguma coisa, a menção nos documentos de Roma, do imperador romano, nomeando Pilatos. Outra coisa que eles diziam é que se tivesse tal pessoa, ele seria talvez apenas um representante, um comandante de legião romana, mas não com toda aquela autoridade que a Bíblia fala. Então, ele descartava que houvesse Pilatos existido, e ele descartava que se houvesse existido um Pilatos, ele não seria uma figura tão importante assim. O que aconteceu, amados, que foi encontrado, eles estavam em Cesareia, na cidade que Herodes criou em homenagem a César, por isso ele chamou de Cesareia, ao imperador de Roma. E essa cidade já foi encontrada, já foi escavada, é uma cidade grande. Herodes fez uma cidade romana lá naquela região do Mediterrâneo, no litoral de Israel, e ele já tinha encontrado muitas coisas nessa cidade que Herodes tinha feito. E na década de 90, parece nessa que Deus separou tudo para esse tempo aí,
houve esse fato. Eles estavam escavando e tinha uma escada feita muito tempo depois, né? Talvez na época dos cruzados, alguma coisa assim, do ano 1000 depois de Cristo. E eles notaram que aquela escada tinha sido feita em Cesareia, não a Cesareia original, mas milhares de anos depois, 1000 anos depois, e que aquela escada tinha sido feita com pedras que tinham sido achadas nos locais. E os arqueólogos estranharam aquilo. Vamos tirar essa escada não é importante, e vamos ver que pedras são essas. E eles começaram com muito cuidado, a desmontar essa escada. E de repente tinha uma pedra que servia de apoio à escada. Eles tiraram a pedra e era chamada a Pedra de Pilatos. O que era essa pedra? Era uma pedra feita da época de Jesus, em que homenageava ao imperador Tibério, que era na época o imperador romano, e dizia que aquela pedra falava de Tibério, imperador romano, e falava de Pilatos como o prefeito ou procurador romano daquela época. Amados, essa pedra é um dos maiores testemunhos da veracidade, da autoridade, da infalibilidade do Novo Testamento. Porque no meio acadêmico era muito conhecido essa negação de que não tivesse existido Pilatos, ou que se ele existiu era uma pessoa secundária, apenas um oficial romano. E essa pedra dizia justamente ao contrário. O que é que eu digo aqui? Pela Bíblia sabemos que Pilatos era o procurador romano na época de Jesus. Contudo, não havia nenhum documento extrabíblico, antigo e confiável que falasse de Pilatos. Os ateus e céticos e os liberais duvidavam que havia existido um Pilatos e afirmavam que o relato do julgamento de Jesus por um procurador romano chamado Pilatos era uma invenção dos escritos dos evangelhos séculos depois. Me conserta agora a minha data. Pois bem, eles negavam a historicidade e a veracidade da Bíblia, até que em 1961, a primeira evidência arqueológica concernente a Pilatos foi desenterrada na cidade de Cesareia e foi encontrado um grande bloco de pedra com uma inscrição de uma dedicação contendo o nome e o título de Pilatos. A cópia dessa pedra está em Cesareia Marítima e a pedra original está no Museu de Israel. Podemos dizer com todas as letras essa expressão. Mais uma vez, a Bíblia está certa e errados, enganados e equivocados estão os homens que teimam em não render-se à infalibilidade das Escrituras. Esses 3 testemunhos, apenas 3 que nós estamos falando aqui, são grandes descobertas, achados arqueológicos, datados, sem dúvida alguma, e que vão comprovar tudo que a Bíblia diz, que a Bíblia é histórica, que Deus se revelou de uma forma coerente, de uma forma verdadeira acerca da história, porque a nossa fé, ela tem uma base de verdade, uma base na história. Agora, amados, isso aqui é história que eu estou falando com vocês. Isso aqui é o que nós temos comprovado isso nos estudos. E foi uma das coisas que eu falei na formatura da nossa turma, agora na quinta-feira. Mas eu queria tirar para nós 3 ou 4 lições sobre o que tem sido achado nesses últimos tempos, comprovando a Bíblia. Primeira lição para hoje, para nossas vidas. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso.
Quando ele diz toda palavra de Deus é pura, ele está dizendo, Deus está dizendo, a minha palavra é perfeita, ela não tem erro. Deus falou e a sua palavra foi preservada de maneira completa. Tudo, quando nós vamos estudar com seriedade, com honestidade, as evidências da história, o que tem sido achado, a Bíblia passa no teste. Ela é a palavra de Deus infalível e inerrante. Eu gosto muito de pensar nisso aí, né, quando nós estamos em Israel, porque o pessoal sabe, eu fico andando em Israel, em cada lugar que eu vou, eu sempre estou atrás de pedrinhas, né? Eu levo os saquinhos transparentes, e as pedrinhas mais importantes que eu acho do local, eu boto o saquinho e coloco o nome e trago. E eu não sei mais o que eu fazer, daqui a pouco eu tenho uma casa, vou construir uma casa só com as pedras que estou trazendo de Israel. Mas para mim é importante. Para mim a fé faz uma diferença enorme. Eu posso discutir com um historiador, eu posso discutir com um cientista, eu sei que a palavra de Deus nunca vai me envergonhar, porque ela é infalível. Segunda lição, a Bíblia como material escrito, isso aqui, preste atenção para a nossa fé, a Bíblia como material escrito e objetivo, a Bíblia pode ser estudada, a Bíblia pode ser confrontada, a Bíblia pode ser analisada pelas ciências, pode ser das ciências da história, da geografia, da arqueologia da Bíblia, e todo que estudar a Bíblia, confrontando ela com a ciência, quer seja qual for a ciência, o veredito vai ser: a Bíblia é verdadeira. O Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Então, Deus não deixou uma palavra apenas em tradição. Alguém ouviu a voz de Deus e foi passando uns para os outros. Ou então Deus não deu a sua palavra apenas em forma de poesia. Quem vai discutir poesia? Poesia você lê e você interpreta como você quiser. Poesia assim, é subjetivo. Não, Deus deu a sua palavra, foi escrita. E como ela é escrita, nós podemos analisá-la gramaticalmente, nós podemos analisá-la como ele mandou uma palavra escrita, como ele deu uma palavra escrita, e dentro da história, você pode ver, quem foi esse personagem da história? Não existiu, nós não temos outra prova, mas qual é o tempo em que ele viveu? Como era o tempo? Se fala, por exemplo, pega a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, eu gosto muito de pegar isso aí, pega Isaías capítulo 1, visão de Isaías, versículo 1, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Ah, mas eu nunca ouvi falar desse rei, desse profeta chamado Isaías, filho de Amós. Mas ele diz, mas ele profetizou a respeito de Judá e Jerusalém. Ah, isso aí eu conheço. Judá é a parte sul de Israel. Jerusalém é a capital de Israel. Sim, mas em que tempo? Olha o que a Bíblia diz: nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Não somente diz que aquele personagem era Isaías, fala do nome do pai dele, fala onde ele profetizou, mas fala também no tempo. Ele atravessou o tempo do rei Uzias, ele atravessou o tempo do rei Jotão, o tempo do rei Acais e até o tempo do rei Ezequias. Então eu posso ver aí um ministério de mais de 40 anos de Isaías, porque ele me dá quem ele é, me dá onde ele viveu e me dá a época em que ele viveu. Então eu posso pegar tudo que tem aqui de forma objetiva, porque está escrito. Eu posso pegar no hebraico, traduzir para o português, para o francês, para o alemão, para o inglês, para qualquer língua que for,
E eu posso então estudar e eu posso investigar isso. A Bíblia, Deus deu, como se diz assim, a cara para bater. Daqui, tudo aqui, escrito. Não é nada subjetivo não, está aqui escrito. E ele diz, e essa palavra é provada, é verdadeira. Pode passar no teste, pode testá-la, que ela vai passar. E essa palavra é tão verdadeira, essa palavra é tão poderosa, que ela é a minha segurança, ela é o meu escudo. O que ela fala aqui, as promessas dela, eu confio, porque ela é verdadeira. Falando sobre isso ainda, né, tem o texto de Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O Deus não pode mentir, então sua palavra é verdadeira. Terceira lição para nossas vidas. Crer na inspiração das Escrituras como perfeita, inerrante, infalível, é uma conclusão lógica de quem realmente crê em Deus. Eu usei esse argumento nesses dias. Eu creio que a Bíblia é perfeita, que a Bíblia é completa, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível. Tudo que aqui Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu creio que essa palavra de Deus é perfeita. Por que você crê nisso? É uma conclusão lógica da minha fé, do meu Deus. Por quê? Vamos ver aqui. Deus é todo-poderoso e perfeito, correto? O seu Deus, o Deus que você crê, é um Deus que é todo-poderoso, ele tem poder para fazer aquilo que ele quer, e que ele é perfeito, certo? Ou não? O seu Deus é perfeito e o seu Deus é todo poderoso. Isaías 43:13, ele chama os homens e diz: olha, o que vocês estão pensando? Agindo eu, quem impedirá? O que eu não posso fazer? Ele chama os homens, ele desafia os homens. Agindo eu, quem vai poder fazer alguma coisa contra o que eu faço? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e tudo que eu faço é perfeito. Segunda coisa, esse Deus que nós cremos, que é todo-poderoso e perfeito, ele quis se revelar aos homens, certo ou errado? Certo. Deus Criador, Deus perfeito, Deus Todo-Poderoso, não ficou lá no céu e não nos deixou aqui sem saber de nada. Deus quis se revelar aos homens. Olha o que a Bíblia diz: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras e aprender lazão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e a ensinarão a seus filhos. O quê? As minhas palavras. Deus é perfeito e Deus é todo-poderoso. Deus quer se revelar aos homens. Qual é a conclusão lógica disso? Número 3. Logo, a sua revelação tem que ser perfeita. Senão Deus não seria perfeito, ou então Deus não seria todo-poderoso. Essa é a conclusão lógica. Quem não crê desse jeito é louco. Fez um suicídio intelectual da fé. As pessoas não param para pensar, foi isso que eu disse agora, quinta-feira. Deus quis se revelar. Deus é perfeito. Logo, a sua revelação como é? Perfeita. Deus quis se revelar. Deus é todo poderoso. Então Deus conseguiu se revelar. Está aqui a sua palavra. Eu não preciso ter medo da palavra, achar que a palavra
tem certo, tem errado, tem alguns lugares equivocados. Ora, se Deus é perfeito, Deus é todo-poderoso e Deus quis se revelar, logo a sua palavra é perfeita. E nós encontramos isso, né? Em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, é soprada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o Deus Criador, o Deus que é seu Salvador, Ele é poderoso e Ele quis revelar-se. Ele se revelou como? De forma perfeita. Se Ele quis se revelar e se Ele se revelou de forma imperfeita, então Ele não é perfeito. Ou se Ele quis revelar-se de forma perfeita e Ele não conseguiu, logo Ele não é todo poderoso. Mas o nosso Deus é perfeito e Ele é todo poderoso, e todas as suas obras são perfeitas, inclusive a sua palavra. Quarta aplicação, que eu creio que é uma lição útil, eu chamei lições para hoje, né? Porque peguei provas do passado. Conhecendo e crendo na palavra de Deus, nós temos o dever de estudá-la e de praticá-la. Eu coloquei aí, talvez eu preciso lembrar aqui, a foto dessa turma. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Essa turma agora da temporada de inverno, frio, né? Tinha momentos lá que estava a 1 grau, chuva de granizo, e a gente lá dos locais lá, nunca pensei que ia usar guarda-chuva em Israel, e esse guarda-chuva lá, o professor, a professora com a guarda-chuva, e cada pessoa lá, os grupinhos lá, escutando as coisas. Mas, gente, teve uma vez que eu estava debatendo com o doutor Adolfo Rothman, e eu dei um dado que não era certo. Eu me equivoquei num texto bíblico, e ele automaticamente me corrigiu. Ele conhece a Bíblia, ele estuda mais a Bíblia do que muitos de nós aqui. E não é somente o Antigo Testamento, não, o Novo Testamento também, né? E eu fiquei impressionado. Eu sabia que ele conhecia a Bíblia, mas quando eu citei uma referência errada e ele corrigiu, eu fiquei mais impressionado ainda como ele estuda, como ele conhece a Bíblia. Agora, sabe quem que tem o dever de conhecer essa Bíblia, de estudar essa Bíblia, de ter essa Bíblia na ponta da língua e ela cheia no coração? Quem é? Somos nós. Ele vai até a Bíblia como uma fonte da história, e até duvidando dessa fonte. Nós vamos à Bíblia como quê? Como a palavra de Deus. Deus perfeito se revelou de forma perfeita. Deus o Todo-Poderoso completou a sua obra de forma perfeita e completa. E tudo que é para a minha vida, Ele colocou aqui, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem tem a obrigação de conhecer essa palavra, de estudar essa palavra, de ter esses argumentos todos, somos nós que cremos. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Samuel repreendeu o rei Saul. Você está oferecendo sacrifícios, mas você tem que primeiramente viver em conhecimento, em obediência à palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Rodolfo, teve uma foto aí que eu esqueci de mostrar para o pessoal, aquela foto do Museu de Israel no começo, eu pedi para você colocar, se você puder colocar para mim, eu agradeceria. Deixa eu terminar aqui com duas coisinhas para nós terminarmos. Quando nós vamos chegando na visita ao Museu de Israel com o doutor Adolfo Reutemann, ele nos recebe, não foi? Na entrada, e nos explica, e nos vai mostrar a arquitetura do museu, né? E ele chega aqui no Museu do Livro, né? O museu que tem os pergaminhos, os rolos do Mar Morto, das cavernas de Qumran. Esses são os documentos mais raros e mais caros da humanidade, porque os livros mais antigos que já foram encontrados no mundo inteiro estão aqui, os rolos de Qumran. Não há pergaminho, não há escrita em forma de livro mais antiga do que essas que estão aqui. E por incrível que pareça, né, para a gente não é incrível, são de quê? Da Bíblia, daqui. Eles dizem que quando você vai entrando aqui é um corredor, aí ele nos mostra que tem uma parede preta. Ele nos mostra isso. E aqui o rolo, ou então aqui é como se fosse a tampa dos vasos em que foram achados, jarros, que foram achados os documentos de Qumran, os rolos de Qumran, os pergaminhos de Qumran. Isso aqui imita a tampa dos jarros de Qumran. E aqui é o museu. Ele diz, isso aqui representa justamente essa luta que tem entre as trevas e a luz. Olha só. No museu há uma mensagem. Você vai passando aqui, você escolhe entre as trevas ou você escolhe a luz. Nós escolhemos o que, amados? Nós escolhemos a luz, porque nós escolhemos a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus, nessa palavra que o tema dela é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que veio a primeira vez para salvar o homem e virá a segunda vez para julgar o mundo. E nós cremos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz. Desde Gênesis, toda a Bíblia está anunciando Jesus. O Novo Testamento diz que ele veio e no final anuncia a sua segunda vinda. O tema da Bíblia, da luz, é Jesus, e nós cremos. Amados, nós temos fracassado nisso, em duas coisas. Nós temos fracassado, sabe por quê? Mostra a pedra de Teldã, aquela pedra de basalto. Olha, mostra a pedra de basalto de Teldã, que encontraram o nome de Davi, comprovando a historicidade do Antigo Testamento. Sabe quem foi achou? Um judeu que não crê na Bíblia como sendo palavra de Deus, mas estava lá escavando, estava lá cavando, estava lá procurando provas da história. A outra, a tumba de Caifás. Quem achou? Foi um judeu que não crê na Bíblia como palavra de Deus, mas estava estudando, estava dedicando a vida para fazer achados. Bota aí a pedra de Pilatos. Quem achou? Um judeu que não crê na Bíblia como palavra de Deus. Agora eu quero dizer para você, sabe quem começou as escavações arqueológicas em Israel? Foram os crentes. Quem começou as grandes escavações em Israel, no Monte Meguido, foram crentes. No final do século passado, no final do século XIX, né, nós estamos no século XXI, e início do século XX. O que aconteceu conosco, gente, é que nós deixamos de ser esse povo da vanguarda, esse povo da pesquisa. Quem está fazendo isso tudo agora são os judeus.
E quem estava lá continuando esse trabalho todo, éramos nós que deveríamos estar fazendo isso. Crentes americanos, crentes da Inglaterra, crentes do Brasil, estudando, pesquisando. Nós fomos lá numa região lá em Marecha, nas colinas da Judéia, ficamos escavando lá, né, numa parte prática, e o arqueólogo, sabe quantos anos ele está trabalhando lá? Há 30 anos que ele está trabalhando nesse local. Um judeu que não crê na Bíblia como palavra de Deus. Já encontrou o palácio de Roboão, né? Eu até perguntei a ele se ele acreditava que Roboão, filho de Salomão, tinha toda a pujança do reino, como a Bíblia fala, para saber se ele cria. Ele disse que mais ou menos, né? Primeiro fracasso nosso, nós, o povo da Bíblia, que devemos estar descobrindo essas coisas, achando essas coisas, provando ao mundo essas coisas, nós estamos sendo beneficiados pelo que os outros estão fazendo. Segunda coisa, se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, cremos que Deus revelou como nós devemos viver, se ali tem a sabedoria de vida, se aqui tem, na palavra de Deus, tem a forma como eu viver e agradar a Deus, amados, nós devemos viver de uma forma muito mais próximas de Deus, da sua palavra, de obedecer a Deus, como nós vivemos. Vamos terminar com Lucas capítulo 19, versículo 40. Não tenho provas exegéticas para o que eu vou dizer. Não precisa você também concordar comigo. Mas é só uma impressão que eu tenho. Lucas 19, 40. A Bíblia diz: e respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia do Salmo 24. O rei, quando chegasse, seria exaltado em Jerusalém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Várias profecias falavam sobre essa entrada de Jesus. E quando ele foi entrando, as pessoas começaram a dizer: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. A profecia estava se cumprindo. E os homens daquela época, as autoridades disseram: calem-se, não digam isso. E Jesus diz: parem, porque se elas se calarem, essas pedras aqui vão pregar, vão dizer isso, porque a profecia vai se cumprir. Eu digo para vocês, eu não tenho nenhuma prova exegética, apenas uma impressão minha, do que nós estamos vivendo no mesmo tempo de hoje. Porque nós não estamos indo procurar essas coisas, estudar essas coisas, falar mais com a ousadia dessa palavra. As pedras de Teldã, as pedras do túmulo de Caifás, as pedras lá de Cesareia estão pregando lá no Museu de Israel. A palavra de Deus é verdadeira. Ali está a luz, ali está a salvação. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por nosso tempo aqui. Agradecer porque tua palavra é verdadeira. E nós podemos sempre, ó Pai, tirar lições preciosas para a nossa vida. Restaura, ó Pai, na vida do teu povo, novamente, mais uma vez, o povo dos últimos tempos, o zelo pela tua palavra, essa vontade investigativa, de crer, defender, de conhecer, de estudar, e de pregar essa palavra, ó Pai. Faz isso de novo, ó Pai. Os nossos irmãos lá de Chicago foram no final do século XIX, quando aquela região ainda era muito perigosa, cheia de problemas, ainda sem segurança nenhuma, cheia de doenças, e aqueles irmãos de Chicago começaram a cavar lá em Megiddo, e foram eles os primeiros a achar aquele Tel, aquele grande achado do Armagedon. Depois disso, ó Pai, não vemos mais nenhuma
impressão, nenhuma mais vestígio dos crentes descobrindo coisas ali, estudando ali, fazendo a diferença para o mundo. E rogamos, ó Pai, que o Senhor desperte, que nós tenhamos novamente os brios da fé, ó Pai, e rogamos a Tua bênção, para que diante dessa palavra haja em nossa vida sempre submissão a ela. Adoramos ao Deus que se revela, adoramos ao Deus que deu essa palavra para nós, e nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Ó Pai, é hora, ó Pai, de o Senhor estar calando mais as pedras, para que o Teu povo esteja falando mais, agindo mais. Faz isso, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado, nós estamos encerrando o nosso culto. Eu sei que está chovendo lá fora, mas aqui na frente da nossa igreja tem o nosso restaurante, a nossa cantina, e nós podemos ter ainda desfrutar de uma boa comunhão. E lembrando que as famílias fiquem aqui, que vão bater algumas fotos das famílias para usar no Celebrando a Família. Terça-feira vamos estar aqui orando, né, pela nossa coinonia, pelo nosso sábado, e vamos orar para que sábado tenhamos uma abertura e seja uma bênção celebrando em nossas vidas. Amém.